Olá, bem-vindos ao curso de JavaScript da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e vou te ensinar a programar em JavaScript. Estamos na aula 4. Nesta aula veremos funções, o que são seus parâmetros e retorno. Aprenderemos definição de funções e veremos o que são funções aninhadas, anônimas e literais. Então vamos lá. O que são funções, né? Então, uma função é um grupo de código reutilizável que pode ser chamado de qualquer lugar do seu programa. Então, por exemplo, se você precisar calcular o preço de uma compra, né, que seria o preço unitário do produto vezes a quantidade de produtos que você comprou, e você tem que fazer isso em diversos pontos do seu programa, você pode, no lugar de fazer esse fragmento de código em diversos pontos do programa, escrever uma função, ou seja, agrupá-la embaixo de um nome, né? Uma função cujo nome é calcula preço. E toda vez que você precisar calcular o preço de um produto, você só chama, você só evoca essa função. Então aqui, por exemplo, no head, nós temos um script que está calculando aqui o preço do produto. Ó, foi definida uma função chamada calcula preço, e ele recebe dois parâmetros, o preço unitário e a quantidade. Ele está devolvendo aqui, né, está retornando o preço unitário vezes a quantidade. E aqui no body, né, no corpo do meu site, eu estou chamando, estou evocando aqui a função, né, calcula preço, passando P e Q. Então, se por um acaso eu precisar alterar esse código, por algum motivo, tem uma taxa, multiplicar por 1.01, ou alterar a fórmula de cálculo do preço de um produto, eu só altero no corpo da função. Se eu estivesse utilizando esse código em 30 pontos, né, na minha página, eu teria que alterá-la nesses 30 pontos. Aqui não, você altera apenas onde você definiu a função. Então, funções ajudam a modularizar o seu programa. O programa fica menor e mais organizado e de fácil manutenção. Ok? Esse é o grande motivador aí para o uso de funções. Com relação a parâmetros e retorno, né? Os parâmetros é o que você passa para a função. Então, nessa função aqui, calcula preço, nós temos dois parâmetros. Os parâmetros você observa que fica entre os parênteses logo após o nome da função. Estou passando aqui preço unitário e quantidade. E o retorno é o que tem aqui, ó, após a instrução return. Então ele vai retornar o resultado deste cálculo aqui, ó, o preço unitário vezes a quantidade. Mas é obrigatório ter parâmetro? Vamos dar uma olhada lá. Ó. Então esse desenho aqui, o retângulo, né, representa aqui uma função. E aqui é um funil, como se fosse o quê? A entrada, né, o parâmetro que você passa para a função. Então você pode ter função que não tem parâmetro, função que tem 1, 2, 3 ou mais parâmetros. Aqui eu tenho uma função com 2 parâmetros. Com relação à saída, eu coloquei aqui um funil para baixo representando a saída. Se tiver saída, só pode ter uma, né? Só tem um return, né? Só pode retornar um valor, na verdade. É um valor só que retorna. Eu posso ter uma função sem parâmetros, mas com um return, um parâmetro e um return, 2 parâmetros e um return, 3 parâmetros e um return, etc. Ok? Essa é a ideia. Parâmetro é o que você passa para a função, que pode ou não ter um retorno. O retorno é o valor da função, aquilo que ela representa, né? Então, se eu chamar aqui calcula preço, passando P e Q, ele vai representar o resultado da multiplicação desses dois números. Ok? Como que a gente cria função? Existem diversas formas de definir funções em JavaScript. Essa é a mais tradicional. Você escreve aqui function e o nome que você quer dar para a sua função. Então, function, diga olá. Function com F minúsculo. E aqui você põe entre parênteses os parâmetros. Observe que esse aqui é o caso de uma função que não tem parâmetro, né? Você põe o parênteses, mas ela não recebe aqui nenhum parâmetro. E ela simplesmente escreve olá pessoal. E também essa função não tem return, ela não devolve nenhum valor, né? Ela não tem nenhum valor para devolver. Como que eu estou chamando essa função? Eu coloquei aqui no evento um clique desse botão. Então, quando for clicado no botão, ele vai evocar a função de olá, que vai escrever na tela
olá pessoal. Vai escrever na nossa página, olá pessoal. Ok? Aqui eu estou definindo já uma função, né, a gente já viu esse exemplo, que recebe dois parâmetros. Ó, function calcula preço, está recebendo aqui dois parâmetros entre os parênteses e tem o corpo da função. E essa função já retorna aqui um valor, que é o preço vezes a quantidade. Né? O corpo da função sempre entre chaves. Quando essa função for chamada aqui no corpo, ela vai devolver um valor que eu vou usar. Né? Sempre que uma função tem return, ela devolve um valor que você precisa usar para alguma função. Aqui no caso é para escrever valor a pagar e aqui vai aparecer o valor que será pago. Ok? Agora, você pode definir uma função dentro de outra função. São as chamadas funções aninhadas. Né? Outra forma de chamar é função interna, porque está dentro de outra função. Eu tenho aqui uma função chamada hipotenusa, né? Function hipotenusa. Ela está recebendo aqui dois parâmetros, A e B, que devem ser a medida dos catetos. E nós vamos calcular a hipotenusa como a raiz quadrada do quadrado dos catetos. Só que para calcular o quadrado do A e o quadrado do B, dentro da função hipotenusa, nós criamos aqui a função quadrado. A função quadrado recebe um parâmetro e retorna esse parâmetro vezes ele mesmo. Então é o parâmetro ao quadrado. Então eu evoco aqui o quadrado dentro da função hipotenusa. Uma coisa importante a ser observada é que uma função aninhada ou uma função interna só pode ser chamada de dentro da função onde ela foi definida. Né? Eu não poderia aqui na função calcula hipotenusa chamar a função quadrado, porque ela não existe. Né? Ela é local a função hipotenusa. E outra coisa é que a função quadrado teria acesso a todas as variáveis que foram definidas na função hipotenusa. Ela tem acesso aos seus parâmetros e todas as variáveis que foram definidas, tá? Já que ela é interna à função hipotenusa. Então essa é a ideia da função aninhada, né? Uma função que é definida dentro da outra. Ok? Função anônima. Agora é uma outra forma de você escrever uma função. Você usa o construtor function, né? Construtor é um termo da orientação ao objeto, e nós veremos orientação ao objeto em JavaScript em aulas futuras, mas eu quis adiantar aqui, você põe function com F maiúsculo, né? E a palavra new function, está dizendo que você quer criar uma nova função. Mas qual é o nome da função? Não é passado, então é por isso que ela é anônima, né? Sem nome. Agora, quando você usa new function, nos parênteses do construtor, né, do function, você tem que passar tudo que você quiser entre aspas. Então eu vou passar aqui ó, um x, entre aspas, um y, entre aspas, e uma instrução, retorna x vezes y. Quando você usa essa forma de criar função anônima, o último parâmetro do construtor sempre será o corpo da sua função. Né? Se tivesse mais instruções, é só pôr ponto e vírgula, instrução, ponto e vírgula, mas tudo dentro do mesmo par de aspas, ok? E tudo que vem antes são as entradas, né? São os parâmetros. Agora, eu uso essa função anônima da seguinte forma. Esse new function cria função e eu associo essa função a uma variável, minha função anônima, né? Eu dei esse nome aqui, minha função anônima. Então, essa variável é como se fosse um ponteiro para essa função. Essa variável aponta para o código da função. Eu posso, a partir do nome da variável, chamar a função, como se fosse o nome da função mesmo. Minha função anônima, entre parênteses, os dois parâmetros, N1 e N2. O N1 entrando aqui no X e o N2 entrando aqui no Y. Ok? Então, o nome da sua variável é como se fosse o nome da sua função. Tá? Então, essa é uma das formas de escrever uma função anônima. A outra forma é a chamada de função literal. É também uma função anônima, só que você escreve uma expressão aqui na frente da variável. Né? Então, variável, minha função literal, é uma variável que vai apontar para uma função. Observe que eu estou usando aqui function em minúsculo. Então, é igualzinho a definição de uma função. Você põe lá function, só que você não coloca o nome da função,
Entre parênteses, né, você coloca aqui os parâmetros de entrada e o retorno é o x vezes y, né, entre as chaves. Aqui é o corpo, né, o corpo da sua função. E você usa ela da mesma forma que a função anônima. Olha, você evoca aqui pelo nome da variável, você evoca a função, passando aqui os dois parâmetros, n1 e n2. n1 acaba entrando na variável x e o n2 entrando ali na variável y. Ok? É isso, gente. Então essa aula foi curtinha sobre definição de funções. Leiam a apostila dessa aula, façam lá os exercícios propostos na plataforma e não deixe de assistir às próximas aulas, que veremos como aplicar essas funções em diversas situações. E lembre-se, conte para os seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais!